E se eu te disser hoje que você não está à beira de um surto? Você está à beira de não conseguir mais sustentar tudo o que vem segurando sozinha. Você acorda e já está cansada. Não porque dormiu mal necessariamente, mas porque a sua cabeça já acorda funcionando. Você levanta pensando no que precisa resolver, no que pode dar errado, no que alguém pode precisar de você. E antes mesmo do dia começar de fato, você já está tentando organizar o que ainda nem aconteceu. Ao longo do dia, qualquer coisa te atravessa. Uma mensagem que demora, um tom diferente numa conversa, algo que sai do esperado. E você não deixa passar. Você tenta entender, corrigir, antecipar. Você se ajusta o tempo inteiro. Por fora, parece que você está dando conta de tudo, mas por dentro, você está em estado de alerta constante. E aí vem esse pensamento: eu acho que vou surtar. Isso não é só ansiedade. O que está acontecendo aqui é um padrão de hipervigilância emocional. Você não está apenas vivendo o que acontece, você está monitorando tudo o tempo inteiro: ambientes, pessoas, reações, possibilidades. Como se fosse sua função evitar que algo desorganize. E isso cria uma ilusão de controle, mas na prática te coloca em um estado contínuo de tensão. O corpo entra nessa conta. Mente acelerada, dificuldade de relaxar, sensação de cansaço que não passa, irritação como coisas pequenas e principalmente essa incapacidade de desligar. Mesmo quando não tem nada acontecendo, o seu corpo se comporta como se estivesse, porque para ele relaxar virou risco. E aqui está o ponto que mantém tudo isso funcionando. Você chama isso de responsabilidade, mas não é. Isso é controle. Você acredita que se antecipar a tudo, se pensar em todas as possibilidades, se ajustar antes do problema existir, você evita o sofrimento. Mas o efeito é ao contrário. Você se coloca numa posição impossível de sustentar, o que nunca esteve sob o seu controle. E mais, você começa a acreditar que se parar, algo vai desandar por sua culpa. Então você não para, mesmo esgotada. Você não está surtando porque a vida está demais. Você está surtando porque está tentando fazer demais pela vida, tentando garantir o que não dá para garantir, controlar o que não responde ao seu controle e sustentar o que não é só seu. O problema não é o que acontece, é a tentativa constante de impedir que aconteça. Na clínica, isso aparece como hiperresponsabilização emocional. É quando você assume a responsabilidade não só pelo que faz, mas pelo que pode acontecer e pelo impacto disso nos outros. E isso cria uma lógica interna muito rígida. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não prever, algo dá errado. Se eu não sustentar, tudo desmorona. A intenção aqui não é relaxar, nem pensar diferente de forma superficial. É começar a identificar em tempo real quando você está ultrapassando o limite do que é seu e sustentar o desconforto de não assumir o resto. Porque o controle não está aí para resolver o mundo. Ele está aí para evitar o desconforto de não saber, de não garantir, de não dar conta de tudo. E isso precisa ser visto com clareza. Isso não é sobre organização, nunca foi. É medo, mas não do que pode acontecer. É medo de você mesma sem controle. Medo de não saber o que fazer, medo de travar, medo de não dar conta quando realmente for preciso. E então você se antecipa. Não porque o mundo exige tanto assim, mas porque você não confia que consegue lidar quando não tiver o controle. E enquanto essa desconfiança existir, você não vai parar. Você não ficou assim do nada. Em algum momento da sua vida, relaxar não era seguro. Ou porque o ambiente era imprevisível, ou porque errar custava caro, ou porque ninguém sustentava o que você sentia. Então você aprendeu cedo demais a se antecipar, a perceber antes, a ajustar antes, a não depender.
Isso pode até ter sido útil, mas não é mais. Só que você não atualizou isso. Você continua vivendo como se ainda precisasse sobreviver ao ambiente de antes. O que te esgota não é o que você faz, é o que você nunca solta. Você não larga nada, nem situações, nem pessoas, nem possibilidades. Você carrega tudo até o fim, porque por fora você funciona, mas por dentro você está no limite há muito tempo. E ninguém vê porque você não deixa chegar nesse ponto. E você novamente cria uma história de que se você não fizer, ninguém faz. De que se você não antecipar, tudo desanda, de que se você não sustentar, as coisas quebram. E isso te dá uma sensação de importância, mas também te aprisiona, porque te coloca num lugar onde você não pode falhar. E mais grave, você começa a precisar disso para se sentir necessária. E então, não é só sobre controle, é sobre identidade. Tem algo aqui que é difícil de admitir. Você não só controla porque precisa, você controla porque não suporta não controlar. Porque quando você não controla, vem um vazio. Uma sensação de que você não está fazendo o suficiente, de que você está falhando, de que algo vai escapar. E isso é insuportável para você. E então você volta, mesmo exausta. Só que isso tem um preço e você já está pagando. Na irritação que você não tinha antes, na impaciência com coisas pequenas, na dificuldade de descansar de verdade e principalmente nessa sensação constante de que nunca termina. Nada nunca termina para você, porque você sempre encontra mais alguma coisa para sustentar. Isso não é sustentável e não é uma opinião, é uma limitação. Você pode aguentar por muito tempo, mas não para sempre. Você pode aguentar por muito tempo, mas não para sempre. E quando quebra, não é leve. Você não se estressa, você colapsa, porque não sobra nada. Você gastou tudo tentando manter. Controle não é força, é defesa. Você controla para não sentir, que não sabe, que não pode tudo, que não garante. E enquanto você fugir disso, vai continuar presa nesse ciclo, porque o controle não resolve isso, só adia. E aqui é onde a maioria não vai, porque não é confortável. A mudança começa quando você percebe que está tentando controlar e não corrige. Você vê e não age imediatamente. E isso vai te dar ansiedade, vai dar desconforto, vai dar vontade de voltar correndo para o controle. E é aí que algo começa a mudar. Não quando você resolve melhor, mas quando você para de tentar resolver tudo. Essa sensação de que você vai surtar não é exagero, é aviso. Você não está cansada só. Você está sobrecarregada de uma função que nunca foi sua e que você assumiu como se fosse. E enquanto você continua chamando isso de responsabilidade, você não sai disso, porque parece certo, mas não é. E não se resolve sozinha, porque você não está lidando só com o comportamento, você está lidando com uma forma de existir. Se você se reconheceu aqui, isso não vai desaparecer só porque você entendeu. O próximo passo não é sobre pensar mais sobre isso, é parar de sustentar isso sozinha. O caminho está na descrição. Até breve.